Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. O meu nome é André Luiz. Meus amigos, faz muito tempo que eu não faço um vídeo aqui, né? O último foi ano passado ainda, após as eleições. Mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu fui pai. Então minha vida meio que modificou. Foi uma correria só. Porém, meus amigos, eu não vim falar hoje aqui sobre a emoção de ser pai. Eu vou falar em outro vídeo, em breve. Eu vim falar de um assunto que já foi muito batido aqui no YouTube, em vários vlogueiros já falaram. Porém, eu tenho que dar minha opinião. É sobre a crise hídrica, né, que o Brasil está passando, principalmente os estados do Sudeste. Pois bem, quem me acompanha no YouTube sabe que eu fiz um vídeo, um texto, né? E eu vou lê-lo aqui agora para os amigos. A crise hídrica no Sudeste. Bem, chegamos ao ponto onde muitos duvidaram que isso fosse acontecer. Desde o fenômeno do dito apagão de 2001, onde o governo exigiu um racionamento de energia para que o Brasil não entrasse em colapso energético, naquela época, o motivo foi a falta de chuvas, que mantinha represas que geram energia em níveis abaixo do mínimo para geração de energia. De lá para cá, fica a pergunta: o que foi feito? Bem, embora tenhamos usinas hidrelétricas em obras no Brasil, tais como a Giral e a Belo Monte, tudo no Brasil é feito a passo de tartaruga, devido ao excesso de burocracia. Pouco foi feito, para não dizer que está paralisado. Não, mas deixemos isso para falar em outra ocasião. O ponto que eu quero chegar é a crise hídrica que os estados do Sudeste têm passado. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar como é o ciclo hidrológico ou da água. A água dos oceanos e outros corpos d'água evaporam devido ao aquecimento dos raios solares na superfície do planeta. Mas não é só essa água que evapora. Há também evapotranspiração de plantas e animais. Grande parte dessa água evaporada vem dos oceanos. Essa água evaporada vai para a atmosfera e lá ela é condensada e se precipita na forma de chuva, granizo ou mesmo neve, retornando para a superfície do planeta. Parte dessa água entra na fisiologia de plantas e animais, mas em grande parte retorna para os oceanos direto ou indiretamente pelo escoamento superficial e subsuperficial. O escoamento superficial é o responsável direto pelo abastecimento de corpos d'água, porém o subsuperficial é o que mantém os níveis desses corpos em época de seca, já que abastece as águas subterrâneas, tais como os lençóis freáticos e, em muitos casos aquíferos, como por exemplo o aquífero Guarani. Onde há vegetação mais exuberante, a chuva é abundante. Podemos constatar isso na Amazônia brasileira, o lugar do Brasil onde a umidade é a maior. É um ciclo de retroalimentação positiva. Quanto mais vegetação exuberante, mais chuva. Não por acaso, os lugares mais secos do mundo são os desertos. Temos desertos que passam décadas sem chuvas, como por exemplo o deserto do Atacama, no Chile. Grande parte da água no mundo está nos oceanos, aproximadamente 96,4%, portanto impróprios para o consumo humano, já que a dessalinização é um processo caro. Dos 3,6% restantes, 2,25% encontra-se na forma de gelo nas geleiras e calotas polares. O restante encontra-se líquida. Menos de 1% é potável, ou seja, próprio para o uso humano. E é nesse ponto que eu começo a divagar sobre a carência de água na região com a maior população do Brasil. O Brasil é um país rico em água disponível. Mais de 70% da água potável do Brasil está sendo utilizada pelo agronegócio e acaba formando um fenômeno conhecido como água virtual.
ou água presente nos grãos formados em grandes plantios de monoculturas de essências agrícolas, muitos que não valem diretamente para a alimentação humana, que não vão diretamente para a alimentação humana, e sim para a fabricação de ração para a pecuária. Para vermos a proporção da produção de 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros de água em todo o processo. A pecuária também é responsável direta pelo desmatamento da Amazônia brasileira, como já foi dito antes, sem mata, sem chuva. Além disso, com o pisoteio do gado e uso de máquinas pesadas em áreas de cultivo, há a compactação do solo, que prejudica a infiltração subsuperficial, prejudicando a recarga de lençóis freáticos e o abastecimento de mananciais ao longo do tempo. Com a retirada de áreas de vegetação nativa, principalmente de matas ciliares, aquelas que acompanham o fluxo de corpos d'água, tem como resultado a escassez de água, pois sem a vegetação nativa, a tendência é aumentar erosões nas margens, deixando os corpos hídricos mais largos, porém pouco profundos, elevando-os à morte com o tempo. Com material particulado indo diretamente para rios e córregos, a qualidade da água é perdida. A vida aquática sofre com a dificuldade de entrada de luz solar no rio, fora que o solo lavado pode levar fertilizantes defensivos agrícolas que geram resíduos no solo. Como resultado, sem extinção de espécies e a água fica imprópria para o consumo humano. Falando em qualidade de água, não podemos deixar de falar e criticar prefeituras que não controlam o crescimento urbano. Tem prefeituras que fazem vista grossa para loteamentos irregulares, condomínios sem licenças ambientais e etc. E isso tudo com aprovação de planos de uso e ocupação do solo em câmaras municipais, feitas à base de suborno para vereadores. Vale mais o poder do dinheiro do que a qualidade ambiental e social. Com o crescimento populacional desordenado, vemos um grande problema no Brasil, que é o saneamento básico. Temos uma taxa muito alta de municípios que não universalizaram o tratamento de esgoto, algo próximo a 75%. Com isso tome contaminação de lençol freático. Muitos loteamentos, o sistema de fossa negra é o que existe. Com isso, doenças como barriga d'água são frequentes, sem falar em crescimento de vilas e comunidades que não foram previstas e onde o abastecimento de água é de qualidade duvidosa. Com o crescimento urbano, há uma impermeabilização do solo devido ao asfalto e, como não foi organizado, não há rede de drenagens pluviais. Com isso, vemos em todos os verões cidades sofrendo com enxurradas. Com tudo isso relatado, desmatamento e aumento das áreas destinadas ao agronegócio, crescimento populacional desordenado, falta de saneamento básico e falta de planejamento estratégico de governo, chegamos ao ponto de quase um caos hídrico no Sudeste. As consequências serão previstas: aumento no preço da água, multa para consumo exacerbado e racionamento. A solução para isso, primeiramente, o cumprimento do Código Florestal e a punição exemplar para quem descumpri-lo. Maior participação dos munícipes em relação ao crescimento desordenado e exigência de prefeituras para a universalização do saneamento básico aos seus habitantes. E incentivos aos produtores de água, aqueles que recuperam áreas de preservação permanente às margens de curso d'água. Há bons resultados com esse programa, incluindo uma experiência em Nova York, que pode ser aplicada em São Paulo, por exemplo. E, é claro, redução no consumo de carne, visto que ela é responsável diretamente por isso que acontece. Então, meus amigos, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Desde já eu agradeço, a audiência. Quem gostou do vídeo, favorite, divulgue nas redes sociais. Quem gostou do canal, gostou da minha ideia, pode adicionar, E vamos debater. Está aqui embaixo. Pode fazer seu comentário. Eu gosto muito do debate. Muito obrigado e até a próxima.